ficou na minha mente desde aquele dia, a graça da generosidade. E nós vamos trabalhar nessa manhã com esse título, a graça da generosidade. Nós vamos ler aqui Provérbios 11, versículo 25, é o nosso texto básico. 11, 25, diz assim a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 11, versículo 25, diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Vamos repetir: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Esse é o nosso versículo base para a nossa lição nesta manhã. O tema que será desenvolvido aqui é a generosidade na igreja, um só corpo no Senhor. Aproveitando, o nosso tema deste ano, então aplicar essa lição no nosso contexto desse ano, que é a igreja, um só corpo no Senhor. E para desenvolver esse texto, esse tema, eu escolhi três passagens na Bíblia. Eu escolhi uma mulher, em primeiro lugar, uma mulher, um homem e um grupo de pessoas. Esta mulher que foi escolhida como uma mulher generosa, fica em primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, no capítulo 25, 18 a 28. O segundo ponto, esse primeiro ponto é Abigail, uma mulher generosa. E o segundo ponto é José, um homem generoso, fica em Gênesis 45 e também no capítulo 50, versículo 21. E também escolhi um grupo de pessoas. Este grupo de pessoas são os irmãos das igrejas da Macedônia, que foram também generosos. Então, aqui é o caminho que nós vamos seguir nesta manhã, nossa linha de raciocínio para o estudo. Pois bem, essa palavra, nós temos que ver um pouco sobre a palavra em si, generosidade, porque nós praticamos a generosidade, nós somos generosos, mas é uma palavra que ela é pouco falada, estudos assim sobre ela. Então, primeiro nós temos que ver a palavra generosidade. Essa palavra generosidade, ela não aparece literalmente no Antigo Testamento. Ela é uma palavra de procedência do latim, indo-europeia. E esta palavra, ela sendo de procedência latina, o idioma hebraico, muitos e muitos anos, milhares de anos antes do latim. Mas essa palavra em latim, ela vem da raiz de gene, que significa nascer, gerar. Então, generosidade, é o radical, é gene. Generosidade no Antigo Testamento, ela é traduzida como bênção. Como vamos saber isso? A generosidade no Antigo Testamento, ela se traduz como bênção. Primeiro, a ideia desta palavra é a de benevolência dispensada a outra pessoa. Quer dizer, a generosidade é uma benevolência prestada a outra pessoa.
Segundo ponto, isso pode se expressar na entrega de um presente tangível. Tangível aqui é uma coisa que pode ser tocada. Quando alguém me entrega esse microfone, eu posso pegar esse microfone da mão dessa outra pessoa, então eu estou tangendo, eu estou pegando este instrumento, este microfone. Então, o tangível aqui é a ideia daquilo que pode ser tocado. Nós vemos em Gênesis 33, 11, quando no encontro de Saul com Jacó, eles estavam brigados, agora Jacó retornando para a sua terra, com as esposas e muitos filhos, e gados, e coisas assim, dessa natureza, muito rico. Ele saiu à frente para fazer as pazes com Esaú. Então, ele levou um presente para Esaú. Está registrado em Gênesis 33, 11. Está registrado em Gênesis 33, 11, fala desse presente que Jacó entregou para Esaú. Quer dizer, é uma coisa que pôde ser tocada. Também, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, versículo 27, é um texto que nós vamos trabalhar com ele, com Abigail ainda hoje, fala também disso aí, quando Abigail levou para Davi o presente, ela insistiu e ele pegou o presente, aquilo que nós vamos falar sobre isso. Então ali também era uma coisa tangível, uma coisa que ele pôde pegar. E também, no sentido da palavra, ou então essa palavra pode ser entendida também no pronunciamento de uma bênção, conforme Deus pronunciou a bênção a Abraão, né? Capítulo 12 de Gênesis, versículo 2, bem conhecido, né? Que Deus ali abençoando Abraão e dizendo para ele: "Sê tu uma bênção". E também em Malaquias, é o pronunciamento de uma bênção, Malaquias 3:10, a parte B, fala disto aí, né? Que Deus derramaria bênçãos tais sobre aqueles que fossem fiéis a Ele. Então, esta palavra, generosidade, também é no pronunciamento de uma bênção. Generosidade no Antigo Testamento, ela está assim oculta, porque Jesus, no Antigo Testamento, ele estava, ele estava latente no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, então, ele está patente. Então, os dois sentidos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, ele é bem acessível a todo, né? A generosidade de Deus é uma coisa que veio às claras, né, com a vinda de Jesus. Então, nós vemos que Jesus, no Antigo Testamento, ele está escondido para ser usado no momento certo, ou seja, ele agia mais ocultamente. Mas no Novo Testamento, então, Jesus é a generosidade de Deus para o mundo. E nós vemos também a generosidade de Deus na criação. Então, o que é a criação? É a terra, o sol, a lua, as estrelas, as matas, as cachoeiras, os pássaros, os animais. Então, tudo isso pertence à obra criadora de Deus. São coisas que todos podem tocar nessas coisas. A nossa água, nós bebemos, nosso alimento, são coisas que nós podemos tocar, é dádiva de Deus para nós, apesar de estar oculta a muitos, está oculta no Antigo Testamento, mas desde o início, Deus foi generoso e muito generoso
para com a humanidade. Pode ser o homem mais perverso do mundo, que ele pode tocar nessa generosidade de Deus quando se trata da criação. Então, está aí, nós vemos os animais, né, os pássaros. Alguém, uma certa feita, mandou para mim um vídeo dos pássaros, muitos pássaros. Então, ali uma beleza, como, né, ali a beleza dos pássaros, quando a gente vê passando um por um, cada um diferente do outro. Então, ali a generosidade de Deus na beleza das coisas. Então nós vemos também a generosidade de Deus na redenção. Como é isso? A generosidade de Deus na redenção é quando Ele envia o seu Filho. No início do Novo Testamento, então nós já vemos esta generosidade de Deus com o nascimento, com a encarnação de Jesus. Então ali a generosidade de Deus, nós vemos que Jesus, Ele vindo ao mundo, então Ele pode ser tocado, o Deus, né, o Deus Filho, Ele pôde e pode, né, pôde ali no passado ser tocado fisicamente. Hoje podemos pela fé, mas naquela época, fisicamente, as pessoas tocaram em Jesus. Nós vemos que Simeão, no templo, nós vemos que outras pessoas também, Maria aos pés de Jesus, tocando ali nos pés de Jesus, Maria Madalena. Nós vemos que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla do vestido de Jesus. Então nós vemos que Jesus é a dádiva de Deus para nós, para a humanidade, mas na parte de redenção, só tocam em Jesus aqueles que se achegam a Jesus pela fé e crê nele como Salvador, crer nele como Filho de Deus, encarnado de Deus, e segue e confessa o seu nome, confessa o Filho de Deus e passa a seguir os ensinamentos de Jesus. Então esta é a generosidade de Deus na redenção. Nós vemos também a generosidade no fruto do Espírito em Gálatas 6, uma parte ali do versículo 21, nós vemos que ali está embutido também a generosidade na benignidade e bondade, ali naquelas duas partes do fruto do Espírito. Então aqui nós, nessa introdução, né, já estamos sabendo o que é generosidade no Antigo e no Novo Testamento. Então vamos dar prosseguimento agora, desenvolver o nosso título aqui, da nossa lição, que é, o tema da nossa lição, né? O título é a graça da generosidade, e o tema é a generosidade na igreja, aproveitando o nosso tema desse ano, um só corpo no Senhor. Então, nós vamos ver aqui, esta mulher, Abigail. É uma história linda e também trágica, a história de Abigail e Nabal, seu marido. É uma história muito conhecida no meio evangélico, os leitores da Bíblia. Nós vamos ver aqui, Nabal, por sua vez, era o marido de Abigail. O nome Nabal quer dizer malvado, insensato, avarento e outros adjetivos, muitos outros, ruins para ele, porque ele era dessa natureza. Nós vamos falar sobre ele. E Abigail era uma mulher, a mulher de Nabal. Esse nome quer dizer pai de júbilo.
Então nós vamos abrir a Bíblia aí, vamos passar por essa história aí de Abigail. Nós gostamos de história, né? Abigail é o primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, na minha Bíblia já está marcado aqui. Já está pré-marcada, né? Primeiro livro de Samuel. Mas antes, para falarmos das virtudes de Abigail, primeiro nós temos que falar dos defeitos, dos adjetivos maus de Nabal. Nós vemos que Davi, ele estava no início do seu trabalho de guerra, ele estava guerreando. Nós vemos que Samuel, no capítulo 25, Samuel morre. Aqui no início do capítulo 25, é a morte de Samuel. Vocês podem abrir a Bíblia. Aí nós vamos ver aí no versículo 2, nós vamos conhecer, para quem não conhece, esse personagem bíblico, Nabal. Ele diz assim, primeiro livro de Samuel 25, o versículo 2 diz assim: havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Nós vemos que na época da tosquia, era época de festa. Quem tinha muitas posses de ovelhas, então era uma colheita que ele fazia, não era uma colheita de mantimento, de cereal, mas era uma colheita animal. Então, é isso aí, é uma colheita mesmo, que tirava-se a lã, e a lã muito é usada naquela época, então a pessoa vendia aquela lã, ele produzia ali muito dinheiro, e ali ele fazia uma festa, é o que nós vamos ver agora. Ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmel. Nabal era o nome deste homem, ele está sendo apresentado, né? Abigail, o de sua mulher. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto, que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Então essa aí é Davi levando paz para ele, mas em seguida aquela pessoa que ia transmitir essa paz de Davi para Nabal, ia pedir alguns haveres, algum alimento para si, porque ele estava no deserto. E aí corre o texto, versículo: tenho ouvido que tens tosqueadores, versículo 7, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços, na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho,
qualquer coisa que estiveres à mão. Ou seja, qualquer coisa. Nabal estava em festa, e Davi falou, qualquer coisa. O qualquer coisa aqui, no sentido, não é um sentido pejorativo, não. É assim, a humildade de Davi, eu preciso de alimento, qualquer coisa que você tiver aí, pode ser até o que sobrou mesmo, que está sobrando da sua festa aí, manda, porque eu e meus moços estamos com fome no deserto. Então, este foi o pedido de Davi. Aí agora continua a história. Versículo 9: chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas estas palavras, em nome de Davi, eles aguardaram, eles disseram aquelas palavras e aguardaram a resposta de Nabal. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Aí então, quando ele falou isso, ele estava defamando Davi, ele estava usando um termo aqui pejorativo com Davi. Ele tinha razão disso? Tinha sim, ele tinha razão. Vamos ao capítulo 22, do mesmo, volta aí uma página, você vai ver, capítulo 22, no versículo 2, quando Davi se sentiu ameaçado por Saul, o exército que Davi juntou para si. O exército de Davi não era um exército, no nosso caso hoje, formado ali na Academia de Agulhas Negras, no estado do Rio, aqueles homens que aprendem estratégia de guerras, atende muita coisa sobre guerras, formados em todos os sentidos, uma boa formação. Não eram aqueles homens, mas sim, olha bem o exército de Davi. Diz assim, vamos ler a partir do versículo 1, versículo 1 de 1 Samuel 22, aí nós vamos chegar ao versículo 2, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens. Agora vejam bem a formação desses homens, entre aspas, Diz assim: todos os homens que se achavam em aperto, todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todos os homens amargurados de espírito, e se fez chefes deles, e eram com ele uns 400 homens. Então esse era o exército de Davi. Eram homens endividados, amargurados de espírito, homens que se achavam em apertos. Isso aqui serve para nós, porque Deus, Ele conta conosco para o seu serviço. Deus, Ele não conta com aqueles abastados, aqueles que têm uma boa conta bancária, aqueles que estão lá nos seus hotéis de luxo, nas suas mansões. Deus conta com pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas decepcionadas com esta vida,
porque o próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, abatidos, eu vos aliviarei. Então, estas são as palavras de Jesus para nós, que estamos aqui nesta manhã, para aqueles que estão nos ouvindo à distância. Então, Jesus conta com este exército, humanamente falando, sem condições de lutar, mas Deus nos concede as armas espirituais, que é a sua palavra, que é o seu Espírito. Então, dando continuidade aqui, então esse é o exército de quem, então Nabal tinha razão? Ele tinha razão porque estes são os homens de quem Nabal estava falando. Então os moços, versículo 12, então os moços, do capítulo 25, então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras, porque disse Davi aos seus moços, aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi, a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, aqueles mesmos 400 lá. E 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos homens de Nabal, sempre tem um, para levar a mensagem. Nesse meio tempo, um dentre os homens de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiro a saudar. Aí ele contou toda a história, né? Davi mandou mensageiros, pediu comida ao seu marido, ao seu senhor, mas ele não deu, ele negou, e você sabe muito bem que ele é filho de Belial, ele é um homem, não escuta ninguém, ele foi grosseiro. E Davi, ele está vindo para derrotar, matar todos os homens, todas as pessoas do sexo masculino da família de Nabal. Eu estou adiantando a história aqui. Então, aí o versículo 17: agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então aquele mensageiro veio e trouxe a Abigail esta mensagem. Agora entra o nosso texto aqui, que seria o texto básico para esse item aqui, né, da primeira parte aqui da nossa lição. Agora entra em ação Abigail. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de uva, pasta de figo, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Então ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo manto. Davi e seus homens também desciam. Certamente era um vale. Davi descia de uma parte do vale e ela descia da outra parte, aqui. Então, porque os dois desciam. Então esse seria, né, aqui o raciocínio, seria lógico, né, aqui da situação. E disse aos seus moços: ide adiante.
Então, aqui eu já li esse versículo. Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto, eu já li. Já vi ali também o 20, 21. Ora, Davi dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto. Então, Davi, ele mandou falar para Nabal o seguinte: quando os seus moços estiveram conosco, seus pastores estiveram entre nós servimos de contenção, porque ali no Carmelo, por ali, havia muitos ladrões de ovelhas, assaltantes. Então os pastores ficavam nos campos, eles corriam esse risco, mas o exército de Davi serviu de muro contra esses homens malignos, para que não deixasse os pastores de Nabal serem assaltados ali pelos os ladrões do deserto. Aí, então, de nada serviu ter guardado Nabal, ter guardado os seus bens ali, de nada serviu no deserto. E de nada sentiu falta, e de tudo quanto lhe pertence, ele me pagou mal por bem. Ou seja, o bem que eu fiz, ele me pagou, agora está pagando com o mal. Faça Deus o que lhe aprove aos inimigos de Davi. E se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras de tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, quer dizer, o seu esposo Nabal. A última parte desse versículo 25. Porém, a tua serva não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e a tua alma foste pelo Senhor Deus impedido de derramar sangue e de vingar-te por suas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e o que procuram fazer mal ao meu Senhor. E aí então o versículo 27, ela entrega, depois dela se prostrar e trazer para si, pedir perdão pela grosseria do seu esposo. E agora então o versículo 27, ela fala: este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois, de fato, o Senhor fará casa firme, porque pelas batalhas do Senhor, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti, por todos os teus dias. Então nós vemos aí Abigail, ela vendo Davi já com outro ângulo. Nabal, na sua ignorância, no seu desconhecimento, na sua grosseria, ele viu Nabal como um bandido, ele viu em Davi um bandido, um exército de homens bandidos. Mas já
no prisma de Abigail já foi diferente. Ela viu em Davi um homem que estava guerreando a guerra do Senhor. Em outra versão, aqui fala batalha, em outra versão fala a guerra do Senhor. Então aqui, o versículo 27, aqui dá-se a aplicação da generosidade. Por quê? Porque é um presente tangível, aquilo que Davi podia pegar com as suas mãos ali e distribuir com os seus moços. Então foi o que aconteceu. Eu, depois que, a partir de hoje de manhã, eu estava recapitulando e reeditando algumas coisas desta mensagem, desse estudo bíblico, aí eu pude perceber que, como Deus é grande, Deus fez com que eu falasse de Abigail no dia da mulher presbiteriana, não para homenageá-las, porque elas já foram homenageadas, é por isso, né? Com a palavra, com o texto lido, com as orações, mas aprove a Deus trazer a virtude desta mulher, Abigail. Esta mulher, ela pode, né, pertencer a Asaf. Não vou falar da nossa igreja, porque as demais igrejas, né, vai me olhar com o olho atravessado. Então, Asaf das igrejas, vamos dizer assim, o seu exemplo, a sua atitude, a sua maneira de ser, a sua generosidade. Então aqui no versículo 27, então fala do presente, da dádiva que ela levou. Na verdade, ela trouxe paz, ela apaziguou Davi, ela evitou uma guerra, ela evitou não ficar nenhum homem na sua casa, não ficar nenhum homem. Certamente Davi ia matar todos os homens, ia pegar as mulheres todas e ia tomar conta ali lá da fazenda e dos bens de Nabal. Certamente isso ia acontecer, mas ela apaziguou. Mas o sentido, né, a semântica não nos leva a esta parte da apaziguação, a semântica do estudo não nos leva a essa parte. Ela fez isso também, tudo bem, a sua generosidade levou a isso, mas o sentido da palavra é o presente que ela levou, é o mantimento que ela levou para Davi. E aí no versículo 32, então Davi disse a Abigail, bendito, versículo 32, então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, bendito sejas tu mesma, que me tolhiste de derramar sangue e de que por minha mão própria não me vingasse. Então aqui, esse toliste aqui não tem nada a ver com tolo, né? Esse toliste aqui é do verbo tolher, que é impedir, que a palavra vem do verbo tolher, que é impedir. Então, ela impediu que Davi tomasse aquela atitude. Então, dando prosseguimento aqui no final, né, da história, até eu fiz aqui até aqui para aproveitar, eu lendo lá a carta, né, que o irmão escolheu para ler, eu vejo aqui a missão das mulheres, né, a sua missão, ser tu uma bênção, que já dissemos, né, pronunciar a bênção. Nós vemos também que quando nós, nesse sentido de abençoar, quando nós falamos, Deus te abençoa, nós estamos sendo generosos. Nós vemos que isso aconteceu com os patriarcas, quando os patriarcas abençoavam os seus sucessores, os seus filhos. Então, quando eles levavam a mão sobre a cabeça ali destes, né, ou daqueles, então eles ali estavam transmitindo bênção,
então também estava usando de generosidade. E aqui, eu escolhi aqui 4 itens que o irmão falou no texto que ele leu. Ser tu uma bênção, é a missão da mulher, é a consequência direta da graça de Deus. 3, conhecida por sua competência, dinamismo e zelo. E o 4, não foge diante dos desafios, antes de joelho aos pés de Cristo, suplica orientação para conduzir-se em todas as situações. É o que o irmão leu. Então, nós passamos por esta lição aqui de Abigail, o tempo está correndo, e que nós aprendemos muito com ela, e o desfecho final da mensagem, aqui da parte de Abigail, nós vemos agora a morte de Nabal, versículo 26, o Nabal, no dia seguinte, quando Abigail chegou, Nabal estava em festa, estava bêbado de vinho, ele não ficou sabendo de nada. No outro dia, ele já sarado do vinho ali, da sua bebedice, aí Abigail falou para ele, essas horas era para vocês, homens, era para estarem todos mortos, mas eu impedi disso acontecer. Aí Nabal deu nele uma crise, uma crise nele, ele ficou sem palavras, ficou pasmado com aquilo, entrou em estado de choque, e então ele, a partir do versículo 36, fala isso aí, passado 10 dias, ele morreu. É o final da história, uma história de uma parte trágica, e ele morreu, e diz a palavra, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Alguns estudiosos dizem que ele deu ataques do coração, infartos repetidos, com o seu estado de choque, ele entrou numa depressão tão profunda que ele deu infartos, assim, repetidos, é o que aconteceu com ele, mas só sabemos que ele morreu, então, ou de uma maneira ou de outra, ele morreu. E o final de Abigail foi casar com Davi e ser uma rainha, Então, aí está a história de Abigail. A outra parte, José, um homem generoso, está no versículo 45, olha, Gênesis 45, os irmãos podem abrir lá rapidamente, nós estamos até correndo um pouco, porque o nosso tempo está escasso, é pouco tempo para falarmos muita coisa, Então, nós vemos que José, eu achei muito interessante falar sobre José, eu achei aqui a história de José, o centro da história. Eu encontrei isso no manual da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, a 2ª edição, página 150, o autor é David Barton, o autor. Diz assim, os irmãos, para nós ficarmos conhecendo a história de José, na sua generosidade, vale a pena a gente ouvir isso aqui. Diz assim, o centro da história, é o título. A história de José é diferente das histórias anteriores no Gênesis. Diferentemente das histórias de Abraão, Isaque e Jacó, trata-se de uma narrativa contínua. Nas histórias anteriores, Deus se revela a cada um dos patriarcas, mas com José é simplesmente alguém que tem sonhos. Deus é sempre o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó.
Apesar de sua fama e importância, José nunca foi acrescentado à lista ou em a lista, a lista, ponto. Mas com José, um tema, presta atenção nisso aí, um tema que mais tarde vai ganhar importância, começa a ser desenvolvido. Então, vai prestar atenção aqui no resumo aqui da vida de José, como centro da história, diz assim, mas com José, um tema que mais tarde vai ganhar importância, começa a ser desenvolvido. Agora, que tema é esse? Nós vamos ver no final. Deus está com José em sua vulnerabilidade e rejeição, e é através da sua confiança, aliás, é através da sua confiança de José em Deus, durante os tempos difíceis, que ele é capaz de salvar, não somente o seu próprio povo, mas também outras nações. O centro da história, agora vai falar sobre o centro da história, que eu falei para os irmãos prestar atenção. O centro da história está no perdão que a vítima ofereceu àqueles que o prejudicaram. Por causa disso, o novo futuro pode começar para a família de Israel. É um tema que se desenvolve mais tarde, fortemente nos cânticos do servo. Esses cânticos do servo, nós vamos encontrar esses cânticos no livro de Isaías, a partir do capítulo 59, da continuidade, com ênfase no capítulo 55, 53, é o servo que ele sofre muito, mas no seu sofrimento, depois, com o seu sofrimento, muitos são beneficiados com o sofrimento. Então, com José foi isso. José, ele sofreu, mas a família de José foi beneficiada. E também, e acima de tudo, em Cristo na cruz. Então, o servo sofredor de Isaías, que fala de Jesus, e também em Cristo na cruz. Nós vemos que Cristo na cruz, ele sofreu, sofrimento terrível, mas hoje um povo é beneficiado com isso. Este povo são os remidos do Senhor. Esse povo somos nós, graças à misericórdia de Deus. Esse povo pode ser pessoas que ainda não tenham conhecimento da verdade, pessoas que estão nos ouvindo, quem sabe um parente, quem sabe uma pessoa que vai ouvir este sermão depois, pode ser beneficiado com isso. Mas, aqui, essa parte aqui, eu li isso aqui só para os irmãos entenderem com profundidade a história de José. É um resumo. Nós não vamos se ater muito aqui na história de José, mas aqui os versículos 4 ao versículo 8 vai falar dos presentes que José deu aos seus irmãos. É coisa tangível, é coisa que pode ser tocada, que era o trigo para matar-lhes a fome. Interessante é que aqui é quando José dá-se a conhecer os seus irmãos. Diz a palavra que José, ele não pôde conter-se,
ele se afastou, ele chorou muito no início do capítulo, ele mandou que todos se retirassem. José, ele chorou muito por causa dos seus irmãos, né? Seus irmãos não sabiam o mal que eles fizeram para José. Isso nos remete ao perdoar, né? Ao perdoar. Nós vemos que o crente em Cristo, ele deve estar pronto para perdoar. José não levou em conta o mal que os seus irmãos fizeram. Esse não é o tema da mensagem, viu, irmãos? Eu estou saindo um pouco aqui do sentido da mensagem, porque aqui José, então, ele diz a palavra que ele retirou-se, mandou que todos se saíssem, e ele levantou a sua voz de maneira que os egípcios podiam ver de longe, e até mesmo a casa de Faraó. E depois, então, ele mandou chamar os seus irmãos, e ele, então, ofereceu tudo o que ele tinha de bom. Interessante a história de José, é que José estatizou todo o Egito. A história de José fala isso, que só o Egito tinha mantimento, só o Egito tinha trigo, e as pessoas empobreciam, e levava para José, e ia buscar trigo, aí José ia pegando o gado das pessoas, dá os seus gados, seus animais, e dava trigo. Depois acabou-se os animais, acabaram-se os animais, agora me dá as terras. Diz a palavra que José então pegou todas as terras, todo mundo ficou limpo, sem nada, a troco de alimento. A fome, o ditado fala que a fome é negra, né? E é verdade. Existe história de pessoas conhecidas nossas que já passaram fome. A fome é terrível. Graças a Deus, muitos, né, de nós aqui, acho que não passaram por esse momento até de miséria, vamos dizer assim, de escassez mesmo, mas certamente alguns passaram de necessidade. Então, somente os sacerdotes não foram beneficiados. Os sacerdotes eram a classe, né, do topo da pirâmide, era uma classe privilegiada, eles não foram atingidos, eles foram deixados, mas todos ficaram sem suas posses. Então José não foi generoso com o povo do Egito, com os egípcios, mas para os seus irmãos, para a sua família, para o seu pai, para o seu povo, ele foi generoso a ponto de acolher o povo, dar mantimento ao povo, e dar da melhor da terra. Nós vemos que a melhor da terra, a terra de Gósen, fica próximo ao delta do Nilo, são as planícies, pastos verdes. Então José deu para eles. Então aqui, o ponto central aqui está no versículo 7, naquilo que ele deu para eles. Versículo 7 do capítulo 45, nós estamos correndo aqui com um pouco, né, com a lição, e depois de Jacó morto, nós vemos que, se os irmãos lerem a história de Jacó, a história do povo de Israel, a beleza do sepultamento de Jacó. Então o faraó liberou todas as carruagens, liberou pessoas, liberou o povo de Israel para ir sepultar Jacó. Agora eles voltam, né? Jacó ficou sepultado na terra de Canaã, lá na terra que Abraão tinha comprado. E agora então, depois do sepultamento de Jacó, nós vemos que os irmãos de José tiveram medo. Já o nosso pai morto, José vai dar um jeito em nós. Agora
ele vai acabar a nossa boa vida. Mas vejam bem, no versículo 21, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim consolou e lhes falou ao coração. Então, aqui o versículo 21 do capítulo 50, então fala sobre isso aí, sobre a generosidade de José. Não vai lhes faltar nada, não entristeçais. O versículo 20, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, aqui encerrando esta parte, então, José, a generosidade da parte de José. José, aprendemos muito com José, um homem generoso. E adiantando aqui, e agora a terceira parte, já fechando o nosso assunto, nosso tema nesta manhã, aí nós vemos a generosidade presente em um grupo de irmãos, é um grupo de irmãos já na igreja que Jesus instituiu, que é os irmãos das igrejas da Macedônia. E para nós entendermos bem esse tema, essa parte aqui do estudo, nós precisamos nos remeter a Atos. O texto básico para isso, para esse estudo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, essa segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, fala dos irmãos, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provas e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. E aí segue, o capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios. Mas para nós entendermos bem este assunto aqui, nós precisamos o contexto amplo aqui, nós precisamos ler Atos 11, 27. Volta a sua Bíblia aí, Atos 11, 27. Eu vou ler ali que é melhor, Atos 11, 27. Atos 11, o irmão vai projetar para nós, Atos 11, 27 a 31, diz assim a palavra de Deus: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia.
o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo, porque por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então, nós vemos aí, no contexto amplo, o que estava para vir. Esse profeta, esse Ágabo era um profeta, e ele profetizou de uma fome que estava para vir sobre a terra. Aí o segundo aqui ponto é incentivo de Paulo às igrejas da Macedônia e Acaia. Nós vamos ver isso em Romanos 15, 25 a 27, o irmão vai projetar aqui adiante o nosso tempo. Romanos 15, 25 a 27. Vamos esperar um pouquinho, diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, convém também servi-los com bens materiais. Então nós vemos aí que já que os judeus eles foram participantes conosco da sua herança, a herança em Deus, as heranças espirituais, os bens espirituais, agora também nós vamos ser generosos com eles, com os bens materiais. Então vamos enviar para eles. Então aqui Paulo ensinando, fazendo menção às igrejas da Macedônia e da Acaia, e pedindo, ali aquela oferta. E agora, primeira carta aos Coríntios, é orientação para a igreja de Corinto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, 1 a 4. O irmão vai abrir para nós, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, 1 a 4, diz assim: quanto à coleta para os gentios, para os santos, fazeis vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando eu estiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então aí está a recomendação de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios. Então nós vemos aqui, e esse assunto ele se desenvolve aqui no capítulo 8, no capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, que Paulo faz menção dos irmãos pobres da Macedônia e da Acaia, que foram generosos em enviar não só o que eles podiam, mas acima de suas posses. Se os irmãos lerem aqui, aí o versículo 7, versículo 4 diz assim: pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor,
e depois a nós pela vontade de Deus. Versículo 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. E aí continua, né, a carta de Paulo, e então nós vemos aqui a generosidade, Paulo fazendo menção das igrejas da Macedônia e da Acaia, né? E então aqui Paulo incentivando os irmãos. Olha, eu já escrevi essa na primeira carta, é a média de 1 ano antes, para que eles preparassem a oferta. Paulo, em um texto, Paulo não estava dando a entender que Paulo não estava querendo tirar proveito daquela oferta, mas aquela oferta era para ser direcionada aos irmãos pobres de Jerusalém. Então aqui vai ficar, né, conosco nessa manhã, essa lição, onde nós aprendemos muito o que é generosidade. Generosidade é transmitir bênção. Generosidade é ser vaso para levar a bênção a outro. Generosidade é abençoar. Generosidade é contribuir. Generosidade é servir. E nós vemos que a igreja do Senhor, o Senhor Jesus, ele se entregou a si próprio para que nós tivéssemos direito à vida eterna. E hoje nós podemos, né, sermos vasos, apesar de sermos vasos imperfeitos, vasos de barro, mas o Senhor tem usado as nossas vidas para levar a bênção do Senhor. Nós aprendemos muito com Abigail, que levou os seus haveres ali, aquilo que ela tinha em mãos, ela levou para o exército de Davi para implantar o reino. Ela entendeu que o reino, a luta de Davi não era uma luta dele particularmente, mas era uma luta, uma guerra do Senhor. Nós hoje também nós lutamos ao lado do Senhor. Nós somos guerreiros. Nós lutamos pela luta para implantar, para dar continuidade ao reino de Deus aqui nesta terra. Então, Abigail fez isso. Nós fazemos como José para dar continuidade a um povo, a ramificação de um povo, para que através desse povo Jesus viesse nascer, o povo de Israel. Então esse povo, José então foi generoso com este povo, que nós também sejamos generosos com a igreja, com o povo de Deus, que sejamos vasos de bênçãos. Deus nos salvou, Deus nos abençoou para sermos bênção. Aconteceu com Abraão, aconteceu com nós. Deus nos abençoou para nós abençoarmos. Deus não nos abençoou para nós deixar, às vezes, de perdoar um irmão, não nos abençoou para vivermos uma vida medíocre, mas Deus nos abençoou para sermos, né, abençoadores, sermos vasos de bênçãos. Nós aprendemos nesta lição, nesta manhã. No Antigo Testamento, essa palavra generosidade, literalmente, ela não aparece, a palavra em si, generosidade, ela está tipo escondida. Mas no Novo Testamento, ela aparece. Jesus é a própria generosidade de Deus. Nós aprendemos também que a generosidade de Deus, na criação, ela se faz presente para todos, ricos, pobres. Está aí a beleza. Tudo que nós usufruímos nesse mundo é a generosidade na criação, mas a generosidade na redenção, que é Jesus,
Então, alguns, não todos, mas muitos entre todos, gozam, fazem parte, são alcançados pela bênção de Deus. E você, nosso visitante que está à distância, ou até mesmo aqui hoje, ninguém sabe, pode fazer parte, pode ser vaso de bênção nas mãos do Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então vai ficar conosco a lição, graças a Deus.